Bom que temos bastante quórum, isso é bom, olha aí, ótimo. Isso aí. Iniciando a nossa gravação, então, muito boa noite. Hoje nós temos algumas tarefas para cumprir na nossa quarta aula, né? Então, ficamos com uma tarefa ainda da aula passada e temos algumas questões para a gente ajustar e para a gente organizar, tá bem? Eu vou iniciar por isso, por explicar para vocês como a gente vai conduzir a aula hoje. Acho que talvez até sem intervalo, enfim, em função do meu atraso, mas para que a gente consiga dar conta do que precisamos. Vou abrir aqui então só o portal. Eu acho que eu não tinha liberado, eu já tinha colocado, mas não tinha liberado o acesso de vocês ao PPT da aula de hoje, mas não tem problema. Já está lá até postado. Deixa eu só liberar ele aqui. Não tem problema, porque não é o que vai ser trabalhado hoje, tá? Então é mais um material para vocês ficarem. E o pós-aula também já está postado, mas ele vai ficar liberado hoje também, tá? Então, só para eu mostrar aqui. Ok, mostrando que daí você já consegue acessar o PPT, mas a gente vai começar compartilhando então a minha telinha aqui. Muito bem. Coloquei terceiro dia porque, na verdade, a nossa primeira aula foi o que a gente chama de aula zero, né? Eu chamo de aula zero por ser uma disciplina bastante inicial. Então, eu costumo chamá-la assim, né? Onde a gente começa a colocar os pingos nos is e a gente começa a conversar um pouquinho sobre isso. O que a gente tem de tarefa hoje, gente, e que é bastante importante, e até eu vou aproveitar esse primeiro momento de aula para falar sobre isso, né? Para que a gente possa iniciar. A gente não vai fazer isso em aula, mas eu vou liberar para vocês, então, agora a primeira tarefa, a divisão do trabalho em grupo, tá? Por quê? Porque a gente já tem uma data para essa apresentação, que vai ser então em abril. Então, eu preciso que vocês, a partir da semana que vem, não a partir dessa, porque a gente ainda tem que ter uma aula a mais para que a gente consiga consolidar algumas questões, mas que vocês já comecem as pesquisas e que já comecem a organizar isso com o grupo de vocês, tá? Então, isso é bem importante, vocês vão ver que são temas bem atuais e bem bacanas para a gente pensar, tá? Então, como é que a gente vai estruturar hoje? A gente vai começar fazendo isso, conversando sobre esse trabalho, que vai ser uma das tarefas de vocês na disciplina. Falamos nisso rapidamente. Eu mostro para vocês onde vocês vão colocar os grupos dos quais vocês vão participar, tá? A livre escolha de vocês. Então, fica a critério dos estudantes a escolha dos grupos e a organização, como vocês quiserem, de acordo com aquele cronograma que eu vou colocar ali e vou explicar, tá? Não é assim, tem que ser do A, B, enfim. Vocês vão escolher os colegas que vão trabalhar com vocês. Depois disso, gente, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre aquela decisão judicial que a gente fez a leitura na aula passada, e aí a gente vai fazer uma grande conexão com a questão do diálogo das fontes, tá? Então é essa conversa que a gente vai ter aí durante esse primeiro momento. Dito isso, né, a ideia é que então a gente inicie, a gente efetivamente vai ingressar no nosso Código Civil, né? Então, efetivamente, a gente vai iniciar nossa conversa sobre os direitos da personalidade, né? Vamos entender algumas questões importantes nessa seara. Talvez a gente não consiga esgotar o tema, e já estava previsto mais ou menos que a gente não conseguiria esgotar, mas não há problema, a gente na aula que vem retoma isso, e aí damos sequência no conteúdo, já que é bastante conteúdo, vai ser uma parte bastante expositiva, na verdade, né? Então a gente vai trabalhar algumas questões importantes aí.
E aí a gente vai propor algumas atividades para vocês no final da aula como forma de fixação, tá bem? Então são esses 3 grandes momentos que a gente vai ter, tá? Para a gente tocar a ficha. Vamos lá. Vou iniciar pela questão da divisão do trabalho, tá? Vou mostrar para vocês como eu fiz e como eu estruturei, né? Aqui a leitura, então, que nós tínhamos combinado e a nossa aulinha de hoje. Vou mostrar aqui, então, todos veem a minha tela, né? Onde eu coloquei a divisão. E por que vocês não enxergam ainda, né? Agora eu vou liberar. Isso foi proposital, gente. Eu já deixei ok aqui, mas eu deixei fechadinho, até para não gerar dúvidas, né? Daqui a pouco os colegas vão ficar, mas o que é isso? O que é esse trabalho que tá ali? Enfim. Então, agora mostrarei, e aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar nesse material, tá bem? Vamos lá? Ó, só para explicar para vocês e para ficar registrado no videozinho para os colegas que eventualmente não puderem vir, tá? O que eu fiz? Eu coloquei aqui na página inicial do curso, tá? Então, entrou lá na Teoria Geral do Direito Civil, vocês já vão para a página inicial e já vão ver lá embaixo, ó, atenção, Fórum de Escolha de Trabalho em Grupo, ou seja, é onde vocês vão me dizer quem são os grupos e quais são as temáticas que vocês escolheram, tá? Por que isso? Porque daí fica registrado, né, gente? Eu consigo saber a formação dos grupos, eu já tenho ali, depois para que eu possa organizar a questão de notas e tudo fica mais fácil, tá bem? Como vai funcionar, né? O que vai acontecer e o que é esse trabalho? A gente vai primeiro formar grupos de até 10 alunos. Aí precisa ser 10, gente, é até 10, né? Então, podem ser grupos de 5, de 6, de 7, enfim, tá? A única questão é que não pode exceder as temáticas que a gente tem. Então, eu vou oferecer para vocês 10 temáticas, nós temos que estar dentro dessas temáticas. Por quê? Né? Prof, mas são as únicas temáticas contemporâneas que existem sobre essa matéria? Não. Na verdade, existem outras questões, outras muitas temáticas que a gente poderia discutir, só que a gente tem um tempo curto, né? A gente vai ter 2 aulas para essas apresentações e para os comentários, para a gente poder discutir, para a gente poder conversar. Vocês vão ver, e espero que seja assim também nessa turma, e com certeza será, mas a gente já fez esses trabalhos em outras turmas e as temáticas cada vez mais os alunos foram cada vez mais criativos, né? Então foi muito interessante, foi muito bacana e realmente são temas que pouco a gente ouve falar no nosso dia a dia, né? Então, como é que vai funcionar? Grupos até 10 pessoas. Prof, todos os alunos vão falar? Não, não tem como, né? Todos vão fazer o trabalho, mas apenas 1 ou 2 representantes, à escolha de vocês, né? Então, formou o grupo, vocês vão escolher o colega, ou os 2 colegas que vão fazer a fala durante a nossa aula nos dias 19 de abril e 26 de abril, tá? Ou numa data ou noutra. Aí a gente vai combinando a ordem dos grupos. Esses 2 colegas, então, vão fazer a representação e vocês podem apresentar como vocês acharem melhor. Então, prof, eu prefiro apresentar efetivamente trazendo um PowerPoint, eu prefiro fazer um vídeo, eu prefiro apresentar um julgado e a partir desse julgado desenvolver o que a gente vai falar em relação ao grupo. Não há problema, tá? Desde que vocês façam a entrega do trabalho escrito. O que é o trabalho escrito? Gente, não é nada fora do mundo, tá? Eu preciso de um resumo que efetivamente eu consiga entender que vocês fizeram, dentro desse grande grupo, uma pesquisa sobre a temática apresentada, tá? A questão toda é justamente vocês buscarem pesquisar sobre a temática que já vou mostrar para vocês aqui, e que vocês demonstrem, né, se há
uma correlação, por exemplo, no ordenamento jurídico de outros países, como isso vem funcionando no contexto brasileiro, se há uma notícia, pode ser uma notícia de jornal, uma notícia na internet, pode ser um julgado, pode ser uma decisão de algum tribunal dentro do Brasil, enfim, vocês vão fazer uma pesquisa. Por que isso? Por que é importante? Por que a gente precisa começar a fomentar isso, né, dentro da estrutura do mundo do direito? Porque é importante que vocês saibam buscar esse material, que vocês saibam pesquisar, que vocês saibam entender e correlacionar as temáticas e começar a movimentar efetivamente as cabecinhas, né, as mentes todas de vocês em relação a isso, tá? Em relação a essas pesquisas. Então, o que é bastante importante? Que vocês coloquem ali o nome do participante, o e-mail de vocês e um telefone de contato. Então, coloquei o meu nome lá no grupo X, agora eu vou mostrar para vocês. Coloquem esses 3 dados, né? Coloquem o nome de vocês, coloquem o telefone de contato e o e-mail de contato. Por quê? Porque daí vocês conseguem se conectar com os outros colegas, né? Criam um grupo de WhatsApp, ou, enfim, aí vocês decidam como vocês vão se organizar para isso, tá? Mas é bem importante que vocês coloquem esses contatos, porque às vezes a gente não tem isso de maneira mais acessível, né, para passar para os colegas. E aí é mais fácil que já esteja ali, já esteja dentro do fórum que nós vamos trabalhar, tá bem? E os temas, vamos aos temas, tá? Para a gente poder se organizar. Aqui, ó, vocês vão clicar no fórum, então, entraram ali, e o fórum vai estar aqui com toda a explicaçãozinha de novo, ó, para os colegas que eventualmente forem assistir a live depois e que vão colocar os seus nomes aqui, tá? Nesses fóruns de discussão, a prof já criou, tá? Eu já criei todos os grupos, ó, de 1 a 10. Então, eles já estão aqui, eles já estão criados, e o nome do grupo, ó, quando você entra, o nome do grupo já é a temática escolhida. O que vocês têm que fazer? Responder colocando qual temática vocês querem. Por exemplo, a Karine, né, ela quer a temática das diretivas antecipadas de vontade. Então, ela vai colocar o nome dela ali, o e-mail, o telefone de contato. Ou ela já vai contatar com o José, com a Jéssica, com o fulano, com o Beltrano, já vai organizar e já vai colocar o nome de todos, tá? Fiquem à vontade para estruturar isso da melhor forma, né? Mas é importante que todos tenham um grupo, né? Que todos tenham a possibilidade de se organizar e cuidem isso, entrem em contato com os colegas, tá? Então, deixando bem, de maneira bem tranquila. Claro, o prof pode auxiliar, posso, não tem problema nenhum. Eventualmente, um colega ficou sem grupo ou não conseguiu contato, enfim, a gente auxilia na medida do possível. Mas isso também é responsabilidade de vocês, né? Se organizem para que isso aconteça. E, de novo, gente, vou dizer, foi uma experiência... Eu sei que trabalho em grupo, às vezes, dá um frio na barriga, né? Ai, que função, trabalho em grupo, online, Mas, assim, a experiência que a gente teve nos últimos semestres com essa disciplina e com esse formato foi muito bacana. Os colegas se interessaram pelas temáticas, foram temáticas que daqui a pouco suscitaram, inclusive, a vontade de pesquisar efetivamente sobre esses temas, tá? Então, fica a dica aí. Que temas são esses, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Que temas malucos são esses? Vamos lá, não vou antecipar muita coisa, até porque eu quero que vocês pesquisem, mas o que eu já vou direcionar vocês? Talvez no final dessa aula de hoje, ou no início da aula que vem, a gente vai trabalhar com a questão dos direitos da personalidade. Então, são direitos eminentemente, estou dando um spoilerzinho, como dizem, né? São direitos eminentemente vinculados à questão da dignidade da pessoa humana. Ou seja,
do princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo que há um direito constitucional, né, de que a pessoa humana seja protegida pelo ordenamento jurídico e que todos os seus direitos inerentes à sua pessoa, ao ser humano, digamos, Viviane, enquanto pessoa, sejam protegidos. O que acontece com isso? O que emana quando a gente diz isso? Um leque de coisas, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Uma das questões, por exemplo, é o direito à informação. Qual, em tempos de LGPD, né, em tempos de reorganização e de proteção dos dados pessoais, até que ponto a gente põe na balança a questão, a gente discutiu um pouquinho disso na aula passada, o direito à informação e o direito à intimidade, né? Até que ponto a gente põe na balança isso? Ai, prof, mas eu preciso pegar um julgado específico? Não. Busquem, né? Tentem amplificar dentro dessa temática o que vocês podem buscar e que esteja feito a questão do direito à personalidade humana, tá? Dos direitos da personalidade humana. Depois, por exemplo, as diretivas antecipadas de vontade, ou seja, será que no Brasil a gente já implementa a ideia de nós termos uma organização da nossa própria morte, né? De como a gente entende que deve acontecer esses atos no nosso pós-morte, não só os atos do ponto de vista patrimonial, mas também os atos do ponto de vista pessoal. Até que ponto isso funciona ou não, né? A questão do testamento vital, vocês vão ver e vão pesquisar. Até que ponto a gente já tem isso internalizado no sistema brasileiro, ou até que ponto a gente consegue efetivamente visualizar. A gente conhece a ideia do testamento no sentido patrimonial, né? Já ouvimos falar. Mas e o testamento vital? O que é? Né? Como é que a gente vai conseguir entender isso aí? A questão da eutanásia, muitos já devem ter ouvido falar sobre isso. Como é que o sistema brasileiro enfrenta essa questão? Se é que enfrenta, né? Vocês vão ver que muito aqui vocês vão ter que se socorrer das orientações do Conselho Federal de Medicina. Então, cuidem isso, que muita coisa vocês não vão ter legislação, mas vai fazer parte da pesquisa e vai fazer parte daquilo que a gente vai trazer para a sala de aula, tá? Depois a questão da liberdade de expressão, né, e os limites a isso. A questão da transgeneralização, né? A questão do aborto, que é uma temática relacionada à bioética, e talvez a gente fale um pouquinho sobre isso ainda nesta aula. A questão da utilização das células-tronco, né? A questão dos direitos dos animais, né? E as decisões que nós tivemos aí em relação ao reconhecimento dos animais, da dignidade da pessoa em relação aos animais também, como é que os tribunais vêm pensando sobre isso, e a questão da reprodução humana assistida. Gente, são temas extremamente amplos, tá? O que eu quero de vocês e por que eu não estou trazendo spoiler aqui de tudo, né? Porque eu quero que vocês façam essa pesquisa, eu quero que vocês busquem entender o que está dentro dessa conversa, né? Como dentro do sistema brasileiro isso vem sendo enfrentado, tá? Dica, não se preocupem, não fiquem angustiados no sentido, eu preciso esgotar a temática, né? Ou eu preciso ser extremamente técnico. Não, eu preciso que vocês pesquisem, que vocês se esforcem para pesquisar e tentar compreender a temática dentro do contexto brasileiro. Os meios, a forma, literatura, internet, hoje o mundo nos permite buscar de várias formas, tá? Então, fiquem muito à vontade para isso. A grande questão é a gente trazer o debate e trazer isso da maneira
mais organizada possível para que a gente consiga debater um pouquinho sobre isso, tá? Pergunto. Ô, professor. Isso. Professor. Era isso que eu ia perguntar. Dúvidas, dores? Diga. Ô, professor, não, é o seguinte, ó, aí na tela onde a senhora está, eu estou chegando agora, eu estou aprendendo como é que se lida na plataforma. Eu cliquei no aborto ali, aí eu tenho que escrever alguma mensagem para a senhora para descrever que eu estou no grupo? Sim. Ó, o que tu vai fazer, ó, Cliquei Juliana? no aborto. Tu vai entrar no aborto. Sim. Aí tu vai Aí tem o botar. link direto ou responder. Não, tu bota responder. Tá. Responder e bota lá o teu nome, meu nome, telefone, e-mail. Tá. Isso. Beleza. Isso Isso aí. aí. Obrigado, professor. Tá? Imagina. Isso aí. Gente, dúvidas, dores. Tranquilo? Professora, vai ter algum grupo, 2 grupos com o mesmo tema, ou a senhora já fez a divisão para que realmente você tenha só um aborde cada tema, cada grupo, né? Eu já fiz a divisão para que a gente tenha, para que cada 10 no máximo, porque a gente tem em torno de, a gente não chega a 100 alunos, a gente tem 90 e poucos alunos. Então tem condições da gente ter os 10 grupos, talvez sobre um. Isso aí. Tá? Professora, posso perguntar umas coisas para os colegas? Claro. Não, é que eu estou pedindo para me incluir no grupo do WhatsApp ali, que eu já enviei várias vezes o pedido ali no grupo geral e eles não estão mandando o link e eu não consigo entrar. Aí várias coisas às vezes saem no grupo e eu fico de fora. Ah, tá. Eu já Maria, mandei, né? inclusive eu acabei de mandar agora de novo aqui. Então Coloca não... meu nome aqui no chat e o número que eu te adiciono lá. Tá bom, então. Ah, Obrigado. obrigada, Vitória. Isso, pronto, pessoal. Se conseguirem, tranquilo. Tudo bem? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tranquilo, né? As dúvidas sempre surgem ao longo do caminho, mas tudo certo. Acho que tranquilo da gente se organizar assim. Posso contar com vocês que coloquem, o Juliano já vai nos ajudar lá, já vai ser o primeiro a colocar uma resposta. Acho excelente. Posso contar com vocês, porque daí facilita, né, gente? Fica registrado aqui, não fica aquela coisa, tem que mandar para prof e tal. Então fica registrado ali, a gente já sabe. E aí os colegas estão ali e tem que se encontrar e se organizar para isso, tá bem? O que é importante só, a última coisa, o último detalhe, tá? Em que pese nem todos vão falar, vou dizer o óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Em que pese nem todos vão falar no dia, eu vou considerar aqueles que estiverem na live, né? Então é bem importante. Claro, uma exceção ou outra, teve um problema, enfim, a gente sabe que isso acontece, tá tudo bem. Mas assim, o grupo tem que estar junto com o colega coitado que vai se apresentar lá e se virar nos 30, né? Então tem que estar lá para apoiar e dar conta aí de estar junto. Então isso é bem importante, né? Até para que a gente possa fazer um debate, para que a gente possa conversar e que tudo aconteça. Olha lá, colocaram já os números lá para ajudar. Tá bem? Tudo bem? Vamos em frente? Muito bom. Professora? Oi, pois não. Eu estava pensando que tem 3 lugares que o pessoal está se organizando. Tem o grupo do Arts, tem o chat da reunião e tem gente colocando ali no próprio fórum. Eu não sei se a gente de repente define um lugar, porque... Não, um lugar para mim, desculpa, não sei quem está falando, mas o lugar para mim é no fórum. Eu não estou considerando o chat da reunião. Eu nem sei desse chat. O que vocês estão colocando no chat tem a ver com um grupo de WhatsApp que vocês têm. Não é com a prof. Tá? Tá, é verdade. Sim, Ficou confuso. Vai no fórum. Porque eu fiquei confusa aonde que a gente, né, vai, eu acho que no fórum. Isso, no fórum. Para a professora, eu vou considerar os grupos que estão no fórum. O nome, se teu nome não estiver no fórum, você não está no trabalho, tá? Então. Mas o fórum ainda não está disponível, né? Está disponível. Já abri, agora mesmo. Eu não estou conseguindo visualizar os que estão conseguindo. Tá lá, tá disponível. Eu visualizei, já coloquei no fórum. Pois não. Eu vou colocar o nome lá no chat lá.
É um representante do grupo que coloca o nome de todo mundo ou cada um coloca o seu nome? Cada um coloca o seu nome, tá? Se vocês quiserem que um representante coloque, tudo bem, não tem problema. Mas aí os outros dão um okzinho ali. Tá, é só ir lá, colocar o nome e o número, é isso? Nome, telefone e e-mail, tá? Para a professora vai valer só no fórum. Eu não sei, isso aí no WhatsApp, no chat aqui, isso aí é com vocês, tá? Senão dá confusão, tá, gente? É isso que eu estava explicando. Então, é no fórum. Marcos, por favor. Oi. Diga. Isso. Era isso que eu ia perguntar. É só colocar o nome lá no fórum e tá tudo certo, né? Você tem que colocar o seu nome no fórum e contatar com o seu grupo, né? Tá, mas assim, ó, eu não sei ainda qual é o meu grupo. Esse grupo deve criar um outro grupo, né? Pra gente fazer o trabalho, né? Isso, exato. Tá todo Exato. mundo meio perdido ainda. Eu cheguei a ficar em 2 aulas no mesmo dia, então tá tudo muito confuso ainda. Não, claro, Marcos, não entendo, tá? Obrigado. Isso aí. Alguém não tá conseguindo, tu não tá conseguindo acessar o fórum, isso? Vamos de novo. Alguém conseguiu acessar o fórum, só para eu saber? Sim, tá bem no início ali do plano. Eu consegui. Sim, eu consegui também, professor. Tá, não, é que senão poderia ser algum problema no fórum, tá? Então tá, ó, já tem um monte de gente colocando ali, tá bem? Gente, vocês colocam no fórum, vocês entram em contato com os colegas, entendeu? Por exemplo, coloquei lá, a Vanderleia colocou o nome dela aqui no Eutanásia. Ela vai falar com o fulano que colocou ali. E aí vocês vão se juntando, né? Então, isso é função do estudante, tá? Vocês se organizam e aí vão conversando e se organizando para estarem todos juntos e conectados, tá bem? Claro, se estivéssemos todos na mesma sala de aula, talvez a gente faria isso e vocês já iam se conversando ali, mas nada que a tecnologia não resolva, tá? Ok? Tudo bem? Só uma dúvida, professora. Pois não. Pois não, tudo bem. Imagina, tudo. O e-mail que a gente coloca ali, é o particular ou é o e-mail da Se instituição? vocês preferirem, tá? O e-mail é para contato de vocês. Vocês é que vão se contatar. Por que eu pedi para colocar e já indiquei para colocar o telefone? É o que eu tinha explicado um pouquinho antes. Porque senão o pessoal fica me perguntando, prof, qual é o telefone da Karine? Qual é o telefone do Alexandre? E às vezes a prof não sabe, né? E aí às vezes eu tenho que pedir lá na secretaria todos os dados de vocês, aí demora um pouco mais. Se o telefone e o e-mail de contato de vocês já tá ali, o colega já sabe, eu tenho que falar com o Alexandre para colocar o Alexandre no grupo para organizar. E aí ele já vai. Isso aí, tá? Obrigado. Daí fiquem à vontade o e-mail que vocês entenderem, tá bem? Ok. Prof, mais uma dúvida. Eu vi que ali, por exemplo, no grupo da eutanásia, a colega postou já o nome de 10 integrantes do grupo e depois mais alguém postou também o grupo. Então, passou de 10. Então, não dá. Então, o último tem que sair. O que acontece? Se já está fechado, a gente fechou um grupo. Isso, a gente fechou um grupo de 10 já pelo grupo do WhatsApp da eutanásia. A colega Karine já colocou nossos nomes ali. Então, o eutanásio já não está mais disponível. Já está fechado. Aí inclusive, já fizemos até o nosso grupo no WhatsApp ali, tá tudo certo. Tá, isso aí. Daí o Rodrigo tem que trocar de grupo. Tá? Tem que trocar de grupo ali. Achar um outro grupo para se encaixar. Tá bem? Ok? Então tá. Que bom. Que bom que já estão achando grupos aí. É isso aí. Marcos, mais alguma questão? Tua mãozinha tá levantada. Baixar, mas eu não achei o meu grupo ainda. Para mim colocar no fórum, eu tenho que saber o tema do meu grupo, não é isso? Tu tens que escolher um grupo. E aí escolher os colegas ou conversar com os colegas que estiverem escolhendo essa temática. Até 10 pessoas, é isso? Isso, exato. Então é só eu clicar em cima do tema que eu quero, que me agrada mais e me colocar.
e se colocar e entrar em contato com o pessoal que também colocar o nome ali. Tá ok, obrigado. Tá? Entendido? Tudo certo? Dores, dúvidas? Sempre dá uma polemizada, mas é normal. Tá tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o que eu quero trazer para vocês e queria que a gente começasse conversando. A gente na aula passada falou muito sobre a questão da constitucionalização do direito civil, né? Então, deixa eu só conferir se a Cristina está aqui, que ela mandou, acho que ela não estava... Ah, a Cristina está aí. Acho que ela não tinha localizado o link. Ok. Só para conferir que daí eu li ali. Ótimo. Então, a gente falou muito sobre a questão da constitucionalização do direito civil, e com isso nós trouxemos um espectro, fizemos na verdade um retrospecto de como isso foi formado, né? De como a gente reorganiza a questão desde a era da codificação, quando nós comentávamos, e como a gente reorganiza isso dentro da nossa estrutura. E aí, dentro dessa conversa, né, e trabalhando um pouco essa questão da incidência, e vocês vão lembrar que nós falamos um pouco sobre a questão da incidência dos direitos fundamentais sobre o direito privado, a gente começa a entrar num segundo grande momento, né, bastante interessante, sobre essa ideia, e eu comentava com vocês que a gente acabou criando uma série de microsistemas a partir da própria constitucionalização. Então, o que foi feito, né? O que foi pensado de maneira mais genérica para a gente entender, e aí a gente vai entrar na temática específica que falávamos sobre o trabalho que eu comentava com vocês. Quando a gente imagina essa ideia de incidência da constitucionalização sobre a estrutura do direito civil, a gente começa a pensar e entender que não mais a gente vai entender o sistema em partes, né? O sistema em blocos, então o bloco do direito privado, o bloco do direito constitucional, né? Não mais a gente vai entender que a Constituição é algo para o direito público, é algo para organizar o Estado, mas a gente vai entender que, na verdade, a gente faz parte de um grande ordenamento jurídico que tem que ser pensado de maneira una, né? De maneira unificada. E isso é tão interessante que os teóricos vão avançar em cima dessa ideia de unidade do direito e mais, vão avançar em cima da questão da criação de grandes sistemas, grandes microsistemas dentro da estrutura do direito brasileiro. E um desses microsistemas, minha gente, ele advém justamente de uma necessidade de proteção a um grupo extremamente específico, que se refere ao direito do consumidor. Olha que loucura, gente, e olha que interessante, que, na verdade, a partir desse processo de constitucionalização, e aí, posteriormente, a gente vai ter a criação de leis específicas que vão caracterizar, que vão dar aso a esses microsistemas, a gente começa a entender que há uma necessidade de legislar, prestem atenção, de legislar em relação a determinadas temáticas específicas. Que temáticas são essas, por exemplo, né? Numa aula passada, não com todos, mas com alguns de vocês, nós conversávamos e demos um spoiler sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio em 1990 e ele vai ser trabalhado com uma ideia de microsistema de proteção a quem? Né? Por óbvio, né? As crianças e aos adolescentes. Ou seja, se começa a entender que há uma necessidade de nós termos
sistemas de legislação que vão trazer uma proteção, que vão dar aso à previsão constitucional. E um outro grande exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor. Muitos de nós já ouviram falar, não ouviu? Da vida, né? Não precisamos nem ser juristas para saber. Hoje, se você vai no balcão de uma loja, se você vai num local, você vai ver lá do ladinho o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é uma das obrigações, do fornecedor ou daquele que vai oferecer uma relação de consumo, que se tenha, sim, ofertado a possibilidade do acesso à informação a essa legislação. Então, olha que loucura, né, gente? A gente começa a ingressar dentro dessa ideia e começa a entender que essas normas, esses microsistemas foram criados à luz da Constituição. E aí a gente começa a entender que não mais a interpretação da legislação, como a gente falava na aula passada, vai ser uma interpretação em blocos, né? Uma interpretação pura e simples da norma, mas vai ser uma interpretação da norma vinculada a uma ideia de reorganização do ordenamento à luz da Constituição Federal. Até aí, muito legal, né? Muito bom do ponto de vista teórico, mas por vezes muito difícil do ponto de vista da prática, né? Porque para dizer tudo isso, alguém teve que vir e dizer, olha, parem de ser legalistas, parem de olhar para a lei pura e simples e vamos pensar no ordenamento como um todo, porque ao fim e ao cabo, a nossa vontade é proteger o consumidor. Então, a função da Constituição, a função do Código de Defesa do Consumidor, a função da estrutura consumerista, e aqui não é uma aula de direito do consumidor, mas a gente vai entender por que estou falando deste microsistema em específico, mas a função é justamente a proteção do vulnerável, ou seja, é a proteção do consumidor enquanto pessoa vulnerável, enquanto pessoa em vulnerabilidade. Diga, Karine. Eu estava pensando aqui, boa noite, tudo bom? Boa noite. Estava pensando aqui na questão dessa proteção ao vulnerável, né? Eu acho que quem trouxe também foi a Constituição Federal de 88, que ela foi também elencada, né, como a Constituição Cidadã, né? E ela trouxe também essa questão dos direitos fundamentais, né? Então, essa proteção maior, até pelo fato de o país em si, né, ter muita desigualdade social, isso faz com que haja esse desequilíbrio entre as relações. Puxando agora a questão do CDC, né, o próprio Código de Direito do Consumidor. Inclusive, a Constituição Federal, ela inovou nisso, né, quando elencou os direitos fundamentais, não lembro qual é o artigo 5º, acho que o inciso 32 ali, que cabe à lei, né, no caso regular, né, a questão a lei do consumidor, que no caso depois foi criada o CDC. Então, por ela ter sido elencada como direito fundamental, aí nós vamos lá para aquela dimensão objetiva, né, que no momento que é considerado como direito fundamental, ela vai ter prevalência superior por todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então, é uma forma também de equilibrar essa relação, de tornar meio que horizontal essa questão do consumo, inclusive, né? Porque não teria como apenas olhar somente o Código Civil, olhar somente a Constituição. Então, a lei veio justamente para equilibrar. Havendo relação de consumo, né, o Código de Direito do Consumidor vai ali colocar as regras, né, para ter esse equilíbrio. Mas eu acho que quem trouxe, eu pensando como leiga, né? Eu acho que quem trouxe isso foi a própria Constituição Federal de 88, por ter essa visão mais de cidadã, né? De social. Exato, excelente, Karine. Por quê? O que acontece com isso, né? O grande movimento, o grande marco da constitucionalização e a proposta da Constituição de 88 foi justamente sedimentar alguns direitos fundamentais que não vinham amparados. E a partir dela que a gente vai ter esses microsistemas.
É exatamente isso. Então, é só a gente olhar para a criação de uma série de microsistemas posteriores. Só que olha que interessante, né? Em que pese a gente tenha a sequência de microsistemas que vão aparecer pós-Constituição de 88, ainda lá nos idos dos anos 90, a gente não tinha uma visão da constitucionalização do direito civil, do direito privado, como a gente está trabalhando, como a gente tem hoje. Então, isso foi uma evolução também no sentido da aplicação do direito. Então, assim, tu está correta em dizer, olha, a Constituição Federal veio, de 88, veio e estabeleceu um rol de direitos fundamentais, dentre eles a questão do direito do consumidor, fazendo com que o legislador infraconstitucional, ou seja, aquele que está embaixo da Constituição, dissesse assim, para aí que eu tenho que regulamentar isso, eu tenho que organizar esse negócio, por quê? Porque a Constituição demandou, ok. Só que o que acontecia? A gente, da mesma forma, a gente seguia aplicando a lei pura e simples. Ou seja, eu seguia aplicando a estrutura do direito consumidor dentro daquele microsistema, sob a luz, que veio sob a luz da Constituição, mas eu fazia isso de maneira fixa. Ou seja, eu aplicava o que estava na legislação consumerista. Então, estava escrito lá, vulnerável é X, Y, Z. Quem é consumidor? Fulano. Né? Aquele que é considerado vulnerável, que é justamente a temática que a gente vai falar nesse julgado. O que acontece? Qual é o movimento que se faz? Se diz assim, não, para aí. Em que pese eu tenha uma regulamentação do microsistema do CDC, do consumidor, o meu olhar, ele tem que ser, o olhar jurídico, né? Ele tem que ser para além da questão da autonomia consumerista. Ou seja, olha, se eu for pensar no sentido da autonomia privada, eu contrato com quem eu quero e eu consumo o que eu quero, né? Então, essa relação ela tem que ser olhada para além das normas consumeristas, elas têm que ser olhadas também como reflexo do que a gente chama do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da igualdade substancial. Ou seja, eu preciso tentar tornar essas relações o mais equânimes possíveis. É exatamente isso. Então, tu está certo em dizer que o caminho foi esse. Sim, a Constituição de 88 foi um marco. Mas, qual é a grande questão? Como a gente enfrenta isso a partir daqui? E olha que bacana a gente pensar nisso e a gente começar a entrar nessa ideia de estruturação do CDC, porque é justamente o que faz essa decisão. O que a decisão diz? Quem é que trouxe? Quem é que deu uma lidinha aí para nós? Vamos botar ela aqui, ó, na nossa telinha, só para a gente lembrar a história. Ela trouxe a questão porque a Esponqueado, né, quando impetrou lá o agravo regimental, alegava que não havia relação de consumo, né, e que ele não era hipossuficiente. E por isso deveria ser julgado pelas leis, né, pela lei do Código Civil, né? Só que ali foram colocados, aí o STJ trouxe precedentes ali, que está havendo um avanço nessa questão dos últimos julgados, né? E foi provado que havia, na verdade, uma relação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade foi colocada ela pode ser jurídica, ela pode ser econômica, ela pode ser técnica. Nesse caso em concreto, ela foi colocada como técnica, porque o caminhoneiro não tinha condições de verificar qual era o vício, né? Qual era o defeito que tinha o caminhão. E também foi levantado a questão da vulnerabilidade econômica, porque além de não saber qual era o vício, né, ele também não tinha condições de pagar uma perícia pelo alto custo. Né? Então, no momento em que fica consumado ali a questão da vulnerabilidade e a questão também da relação do consumo, é o CDC quem deve, no caso, julgar, né? E aí, inclusive, aquela outra coisa que eles pediam da eleição do foro, né? Que eles queriam que fosse um foro, acho que era Pato Branco, sei lá o que era, pela hipossuficiência, né, do caminhoneiro.
fato foi tornado nula essa questão da eleição do foro, justamente porque ele não tinha condições, pela própria hipossuficiência, né, de ser naquele foro que a Esponqueado queria. Então, essa foi a análise que eu fiz. Ô, professora, diga. Ô, professor, ali, como a colega falou ali, tipo, Esponqueado aqui diz que era uma empresa de pequeno porte. Ela disse que era de pequeno porte a empresa. Bem, eu achei forçando, né, uma situação ali onde que a empresa é de pequeno porte, bem conhecida no país aí. Outra situação que eu vi ali, professora, é os tipos de Pois não. Outra coisa que eu vi ali que falaram na questão de que só um perito conseguiria identificar o defeito do caminhão, né? Eles citaram ali. E que eles bateram muito em cima da hipossuficiência dele, né? Que o agravado ali era hipossuficiente. E não tinha condições, né? Valores. Perfeito. E a Esponqueado é grande, nem eu sei. Me ajuda. Sim. Com certeza é. Para quem trabalha na rede de empresas. Será que é ela mesmo? E é essa empresa mesmo? É a mesma razão social? Isso? Tem certeza? Não, só pergunto porque realmente eles trazem essa questão da empresa, mas ok. Dá uma olhada para ver se é a mesma. Talvez é um nome bem conhecido. Tem que ver se é a mesma. Outra coisa que eu notei ali, que a senhora que comentou, que eu acho que a gente vai entrar em alguma coisa aí na questão de contratos que não possuem legislação regulamentada ali. Até eu estou vendo numa outra matéria, que são contratos atípicos e nominados, né? Isso, mas não é nessa matéria, não é nessa disciplina. Não, mas a senhora chegou a citar desses contratos, né? Isso aí. Eu até lembrei de colocar ali que a senhora tinha falado. Isso aí. Mas o que vocês acharam da decisão? Por que será que eles reconheceram a questão... vamos olhar para a essência, né? Para além de quem são os autores, enfim. Mas o que vocês acharam da forma como se decidiu? Por que se decidiu reconhecendo a vulnerabilidade do autor? O que se fez? O que a gente achou aqui? Que achados a gente tem sobre isso? Vamos ver. Aquela questão da técnica ali foi bem importante, né? Que ele não tinha o conhecimento sobre o problema do caminhão. Ele não tinha como saber. Isso eu acho que é bem relevante, né? Isso foi um fato que foi comprovado e que trouxe à tona a questão da vulnerabilidade dele, né? Da hipossuficiência. Será que é isso? Sim, eu entendi dessa maneira. E também outra questão é que ficou bem caracterizada a relação de consumo, que em todo momento eles queriam tirar a relação de consumo, e aí não pode ser tirado, isso é abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor, então não importava, né, eles queriam desconstituir isso, e não se pode porque ele é prestador de serviço, né? Porque ele é prestador de serviço, né? Mas ele usava o caminhão para prestar serviço, eles queriam descaracterizar, né? Isso, exato. E quando ele presta serviço, o que significa que ele usa na atividade? Laborativa dele. Laborativa, atividade econômica, né? E o que isso significa? Qual é a regra? O que a gente tem lá no CDC? Olha lá, no artigo 2º do Código do Consumidor. Eu sei, gente, que estou ilustrando aqui, eu sei que são coisas que vocês não viram, mas estão indo muito bem. Vamos lá. O que tinha lá no CDC? O que o CDC diz para nós? Quem é que me ajuda ali, Ali. Oi, Oi. Eu posso dar uma lida rapidinho aqui, que eu estava com ele aberto já. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que isso significa? Excelente. O que isso significa, destinatário final? Quando a gente lê isso, o que vocês imaginam? Eu imagino que seria o motivo final, né? Tipo, a razão final daquele bem, daquele consumo. Qual é a razão de ter tido ele, né? Vai usar para o seu próprio uso, né?
Que não para o seu próprio uso, para o seu próprio consumo. Isso, ele adquire para o seu próprio consumo, não é isso? Sim. E isso significa que ele utiliza para fins econômicos ou para ele mesmo, em regra? Se é consumidor, é para ele mesmo, não para fins econômicos. Exatamente. Isso quer dizer, gente, que não está dentro da ideia de cadeia produtiva. Então, assim, eu não vou empregar na minha atividade, né? Quando eu não emprego na minha atividade, eu sou o destinatário final. Então, é um exemplo, eu compro um telefone celular para utilizar para a minha atividade, sei lá, qual for, né? E aí, no momento em que eu utilizo para minha atividade, isso está dentro da ideia de cadeia produtiva ou ainda para os fins econômicos. Olha que loucura, né? E aí, via de regra, a gente não vai ter uma relação de consumo, né? Porque eu vou estar diante de uma relação cível comum. É por isso que ele tentou desconstituir aqui. E aí, gente, dentro disso, vocês foram muito bem, excelente. Porque dentro disso a gente vai ter duas grandes teorias, né? A gente vai ter duas grandes teorias que vão tentar entender e distinguir quando a gente está tratando de uma relação consumerista, que é uma relação mais benéfica ou uma relação mais, digamos, equânime. Na relação de consumo a gente faz assim, né? O fornecedor fica aqui e o consumidor fica aqui, né? Ou o contrário, porque daí a legislação faz assim, tenta equilibrar, não é isso? O que é a legislação? Isso, o CDC olha para o fornecedor e diz, olha, você tem uma capacidade econômica, uma capacidade técnica muito maior do que aquele indivíduo que está aqui embaixo, né? Que é o seu consumidor, que vai simplesmente receber o seu bem, né? Vai usar o seu bem ou o seu serviço, né? Pode ser o bem ou o serviço, ele vai utilizar e ele está numa condição de hipossuficiência, ou seja, de vulnerabilidade. Considerando isso, a lei ela vai tentar fazer isso aqui com a balança, né? Equilibrar. Então o CDC ele vem e diz assim, não, peraí, vamos equilibrar esse indivíduo, vamos organizar isso, por quê? Porque a gente precisa proteger esse hipossuficiente, proteger essa pessoa que não tem condições de entender ou de alcançar a mesma capacidade desse fornecedor. É isso que a lei faz, é isso que a lei organiza. Oi, pois não? Boa noite. Boa noite. Não, sem problema nenhum. Completar também, se não acontecesse isso, se o CDC não falasse, a gente entraria no princípio da isonomia, né? Ia ferir o princípio da isonomia. Não ia ter uma igualdade de armas. Excelente. Né? Ia ficar só a teoria finalista do Código Civil, prejudicando, assim, o caminhoneiro, né? Que utiliza para sustento da própria família. Excelente, Marcos. Porque o que ia acontecer? Né? A gente ia ter uma relação cível comum. Ou seja, os dois iam estar no mesmo patamar. Excelente, exatamente isso. Ou seja, eu ia olhar para a norma e ia colocar eles numa relação cível. Não, eles não precisam ser equilibrados, ele não precisa ser mais protegido do que o outro, eles iam estar na mesma relação. Ou seja, uma relação cível. Excelente. E aí tu tocou numa questão. Na questão do finalismo e do maximalismo. Gente, isso não é para vocês, digamos, se ocuparem, né? Mas é só para a gente entender como se enfrenta a temática dentro da estrutura acadêmica, tá? Mas é mais para a gente entender do que a gente está falando. Vamos lá, tá? Vou pegar o teu gancho aqui, Marcos, mas podem ir me interrompendo. É isso aí, adorei. O que acontece, gente? Na teoria maximalista, a gente vai ter uma ideia de que todo bem ou serviço que seja aplicado na cadeia produtiva,
ele não é considerado uma relação de consumo. Então, na ideia maximalista, você tem que olhar para a cadeia produtiva. Se você não usou na cadeia produtiva, você tem um ato de consumo. Então, se não integra a cadeia produtiva, é um ato de consumo, tá? É um ato de consumo comum. Então, por exemplo, é o grande problema que a gente vai ter, por exemplo, do advogado. O advogado tem o celular, ele vai usar o telefone celular para atividade econômica, para atividade de fim, para ligar, etc. Mas a relação que ele vai ter com a operadora do telefone, por exemplo, em regra, vai ser uma relação de consumo, né? Porque ele não vai integrar isso efetivamente na cadeia produtiva dele. Já para a teoria finalista, a gente tem que pensar na questão econômica, né? E por isso que o Marcos diz assim, vai entrar no finalismo puro e simples, né? Ou seja, vai entrar na ideia finalista, ou seja, para que eu estou utilizando o determinado produto, o determinado bem, o determinado serviço? Eu estou utilizando para benefício próprio ou eu estou utilizando ele para a minha atividade econômica? A ideia do finalismo é muito singela, quando ela diz assim, olha, ou se eu ensino na atividade profissional, não é relação de consumo. Ponto. Acabou. Né? E joga lá para a questão civil. E essa era a grande discussão aqui, porque os caras disseram assim, olha, para aí, o cara, o motorista do caminhão, ele estava caracterizado não como uma relação de consumo, então era essa tese que, em primeiro grau, lá na primeira decisão, foi sustentada. Por quê? Porque ele estava dizendo, não, só um pouquinho, ele está usando na atividade econômica dele, portanto, a relação não é uma relação de consumo. Só que aí a prova que ele faz em contrário, e essa decisão é uma decisão emblemática, que vai se referir ao que nós chamamos de finalismo funcional. Ou seja, é a história das teorias, das milhões de teorias do direito, mas vamos lá. O que o STJ vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, não, para tudo, gente, só um pouquinho. Esse profissional, e por isso que ele traz aqui, ó, de maneira muito veemente, até na própria ementa, ele diz assim, ó, relação de consumo estabelecida entre o caminhoneiro que reclama do defeito de fabricação do caminhão adquirido e a empresa vendedora, quando reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré. Ou seja, tem toda a questão da dignidade da pessoa humana. Só vou pedir que alguém, não sei se tem alguém com áudio, se quiserem falar não tem problema, só para a gente organizar isso. Obrigada. Tem toda a questão da dignidade da pessoa humana em relação a este caminhoneiro, ou seja, qual a posição dele dentro dessa relação jurídica que está acontecendo ali. Percebem? Então, o que eles fazem? Eles dizem assim, só um pouquinho, né? Qual a relação do caminhoneiro diante da empresa de veículos, né? Qual a relação do caminhoneiro diante da própria questão familiar e do sustento dele, né? Que ele vem, mesmo que usando para a sua atividade econômica, a gente não pode pensar de maneira engessada. Então, o que eles fizeram aqui? E por isso, a aplicação é o clássico exemplo de aplicação da teoria do diálogo das fontes. Por quê? O que o STJ fez? O que o Superior Tribunal de Justiça fez? Ele disse o seguinte, olha, para aí, eu tenho uma lei, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que me diz que consumidor é só aquele que aplica o serviço ou o produto, que utiliza o serviço ou o produto como destinatário final. Ponto. Tá? E aí ele disse assim, não, para aí, só um pouquinho. A gente não pode pensar assim. Porque se a gente pensar assim, a gente engessa o conceito de vulnerabilidade, a gente engessa o conceito de hipossuficiência e a gente deixa de olhar para o caso concreto à luz de quem? À luz da Constituição. Então, ele diz o seguinte, exatamente. E aí o cara diz o seguinte, não, para tudo, segura tudo. E ele diz assim, nós temos que ter uma tábua axiológica. Ai, que nome bonito para essa hora, né? Mas vamos lá.
é uma tábua de valores. Ou seja, é como se a Constituição dissesse assim, olha, você pode olhar para a situação fática assim, de acordo com a lei, mas você tem que olhar assim e entender que nem todas são tão retas como a gente imagina. Percebem? A gente tem que entender qual é a valoração que a Constituição quis. Por isso que a Karine disse, olha, a Constituição de 88 anunciou e disse lá, faça um regramento que vai equilibrar, né, a proteção ao consumidor em relação ao fornecedor. E aí os caras disseram assim, não, além desse regramento que a gente já tem, nós temos que aprender que o ordenamento ele tem que ser integrado, ele tem que ser interpretado de maneira hermenêutica. O que isso significa? Alguém está no trânsito, meu Deus. Né? Mas o que significa? Isso significa que nós não podemos ter a compreensão Deu. Agora acho que foi. Não sei. Nós não podemos ter a compreensão. Estou ativando o mudo aí, gente. Tá. Não, é só porque me incomoda no fone, mas é bem tranquilo, tá? Se fosse em aula, estava tudo certo. Nós temos que ter a compreensão, então, que esse microsistema, em que pese seja um microsistema que vai assegurar a igualdade substancial, tem que ser sempre olhado a partir dessa tábua axiológica. O que é axioma? Valores. Valorativa. E quem dá esses valores, via de regra? Constituição Federal. Então, esses princípios constitucionais, seja da defesa do consumidor, seja da dignidade da pessoa humana, seja da igualdade substancial, e eu explico o que é a igualdade substancial, eles devem ser luz para o direito. E é o que fez o STJ. O STJ negou, então, o provimento da Esponquiado, lá que os guris conhecem aí, me deram spoiler total. Eu já tinha ouvido falar, mas não é a minha área, meu ramo, enfim. Negou, então, o provimento a esse recurso. Por quê? Porque ele disse, olha, a condição de vulnerabilidade está firmada de acordo com a prova que ele produziu nos autos. Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que se entendesse que não havia o porquê de se aplicar a lei pura e simples, a lei fria, como a gente diz, né? Era preciso que se entendesse que há uma pluralidade de fontes e que elas devem interagir, que elas devem se conectar. E, gente, olha que interessante, olha que coisa maluca isso, né? Mas a gente vai ter isso, o primeiro movimento da academia, e isso no texto que eu passei para vocês traz, né, de maneira mais simples, mas bastante interessante, mas o primeiro movimento da academia no Brasil, que vai trazer a aplicação da teoria do diálogo das fontes, vai ser feito por uma jurista daqui, né? Uma jurista aqui da URGS, que é a professora Cláudia Lima Marques. Então, ela tem uma repercussão bastante importante dentro do contexto civilista, né? Da nossa estrutura de direito civil e de direito do consumidor em especial. E ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, olha, em que pese, olha o que eu vou dizer, tá, às 9h05 da noite, mas vamos lá, em que pese nós tenhamos uma estrutura, uma proposição da Constituição Federal em 88, para que se criassem esses microsistemas, que eu falava há pouco, né? Então, a gente sai da era da codificação, começa a criar microsistemas, e é Código Consumidor, e é Estatuto da Criança e do Adolescente, e é não sei o que, e tá tudo bem, tá tudo valendo, é tudo vigente, tá tudo certo. Mas ela diz o seguinte, olha, vamos ter que abandonar a ideia de microsistemas por si só. Ou seja, microsistemas que funcionam em uma hermenêutica dentro deles mesmos.
né? E ela começa a dizer o seguinte, olha, não tem um microsistema do CDC isolado, eu tenho que olhá-lo à luz do sistema como um todo. E ela vai ser a primeira a trazer isso, e isso é uma proposta europeia, uma proposta do professor alemão Eric James, que ela vai dizer o seguinte, olha, o sistema, ele tem que ter um diálogo de coerência. Olhem essa decisão. Vamos ver a questão da coerência aqui, tá? Eu tenho uma lei que quer equilibrar aqueles que são tidos como vulneráveis ou hipossuficientes dentro de uma relação de consumo em relação a fornecedores que são tidos como tecnicamente e economicamente não vulneráveis. Eu quero equilibrar isso. E aí eu estou diante de uma situação em que a balança está assim. E aí, simplesmente pela questão de legalidade, ou de legalidade estrita, eu vou deixar de reconhecer? Vou deixar de equilibrar a balança? É isso que o STJ diz que não. Não. Ele disse assim, o sistema tem que ser coerente, anotem isso. Diálogo das fontes enquanto um sistema de coerência, número 1. Vocês querem anotar 3 coisas, tá? Número 1. Ou seja, eu não posso ter duas leis que sejam... eu não posso ter a aplicação do direito de maneira a que eu crie um contrassenso. Eu reconheço a vulnerabilidade de um, mas por um critério extremamente de legalidade estrita, eu deixo de reconhecer a vulnerabilidade de outro. Então, a coerência do sistema é a forma de sistematizá-lo. 2, minha gente, 2, tá? O diálogo, ele tem que ser de complementariedade. Ou ainda de subsidiariedade. Eu disse para vocês na aula passada, eu não preciso excluir necessariamente uma lei ou um princípio para aplicar outra. Eu posso sim fazer com que elas dialoguem. Eu posso sim organizar como eu vou ter, por exemplo, a previsão de um contrato de adesão, e muitos de nós temos, a maioria de nós temos contratos bancários, são contratos, via de regra, contratos de adesão, né? Mas, mesmo com o regramento de contratos de adesão, que a maioria de nós sabe o que é, né? Previstos lá no próprio Código Civil, eu posso ter, sim, a possibilidade de ter a proteção do consumidor. Então, não é porque eu tenha um contrato de adesão que eu preciso, necessariamente, não ter ou estar dispensado da proteção ao consumidor, por exemplo. Então, vejam, segundo grande ponto, o diálogo das fontes no direito também vai acontecer de maneira as normas se complementarem. E terceiro grande ponto, gente, o diálogo vai acontecer de maneira a termos influências recíprocas sistemáticas. Isso quer dizer que nós não temos a exclusão total, por exemplo, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor e vou esquecer todas as outras normas de direito civil. Não. Eu posso ter, sim, a compatibilização de normas e a influência de ambas as sistemáticas. Querem ver, por exemplo, falamos há pouco da questão do contrato. A estruturação dos contratos não impedem que vão vir previstas, e a gente viu por cima, né, en passant, né, porque é matéria de outra disciplina, conforme o colega disse há pouco, a estruturação e o formato dos contratos vai vir dentro do Código Civil. Mas a proteção ao consumidor, ela segue influenciando e sendo compatível mesmo nos contratos, especialmente nos contratos de consumo, sendo ela uma legislação especial em relação à lei geral que fala dos contratos como um todo. Olha isso. E elas coexistem e elas se influenciam ao mesmo tempo. Então, esse é o grande ponto que a gente vai ter em relação ao diálogo das fontes, né? Vejam que isso, então, aparece dentro da doutrina e a gente vai ter uma série de
de normativas e de julgados nesse sentido. E essa é uma das tarefas que eu quero deixar para vocês, né, como uma forma da gente pensar, da gente pesquisar, enfim, para que a gente tenha algumas ideias sobre isso, né? Mas eu quero que vocês busquem essa questão da teoria do diálogo das fontes dentro da jurisprudência do STF, do STJ. Busquem julgados, pesquisem, se joguem, né? Até eu vou mostrar um pouquinho como se faz isso aqui para os colegas que eventualmente não o fizeram. Gente, é muito importante a gente começar a ler julgados, mesmo que a gente não entenda tudo, mesmo que a gente não saiba ainda algumas coisas sobre recursos, mesmo que a gente não saiba exatamente do que se trata. Mas é importante que a gente comece a ler, a gente vê a teoria e vai para o julgado, a gente vê a teoria e vai para o julgado, porque a gente começa a entender como é que as coisas andam. Tá bem? Dúvidas, dores, comentários? Vou mostrar aqui o julgado, enquanto isso vocês vão pensando um pouquinho. Deixa eu ver. Diga, Alexandre, por favor. Não, eu estava pensando aqui nesse exemplo aí, que ele é um exemplo, digamos, positivo, mas a minha preocupação é que nessa teoria do diálogo das fontes, o Poder Judiciário não fica, quem julga, não fica maior do que deveria estar, porque ele vai interpretar a norma conforme valores que dependem da formação dele, da conclusão dele, de interesses dele, assim como ele pode estar julgando, no meu entendimento, que é aquilo que eu concordo, ele vai estar julgando para aquilo que eu não concordo. E onde é que fica a régua nesse caso? Como é que a gente vai buscar a justiça, o equilíbrio nesse caso? Né? Assim, por exemplo, né, agora da Lava Jato ali, né, que teve alguns julgados que para alguns não sei se falaram suspeitos ou foi numa linha e para outros seguiu outra linha, né? Então, nesses exemplos assim que eu vejo que o poder discricionário ele não tem uma contramedida, ele não tem uma contraprova. Como é que fica isso? Como é que controla a decisão de quem julga nesse caso, né? Nesse exemplo está legal, está bonitinho, os caras tiveram ali uma visão igualitária, mas e naqueles casos que não tem, né? A gente vai aceitar igual, um país democrático tem que aceitar a legislação e cumprir a jurisprudência ou cumprir o julgado. Era isso que eu fico pensando, né? Nesses nossos acordos aí, né? Nesses nossos... Ótimo, excelente que tu pensas isso já agora. Deixa eu te dizer, tá? Algumas coisas sobre isso. Isso é uma discussão, claro, que vocês vão ter de maneira mais profunda, talvez, em processo, né? Quando tratarem do processo civil, especialmente, não só dele, mas especialmente do processo civil. Mas é importante e é fundamental, e por isso o elogio, né, que os alunos já comecem a se provocar nesse sentido. Porque toda vez que a gente tem uma interpretação amplificada, seja por uma teoria acadêmica, seja por uma decisão parâmetro, né, a ideia do precedente, enfim, dentro da estrutura judicial. Essa é uma das grandes discussões do direito, né? Até a resposta ela não é tão simples quanto a que eu vou te dar, mas até porque isso demanda, parte de uma pesquisa, toda a questão do subjetivismo, etc. Mas os filtros e a forma de contrapeso a isso é, primeiro, né, o estabelecimento do duplo grau de jurisdição, ou seja, por isso a gente tem recursos, né, por isso a gente tem a possibilidade de, dentro do processo, poder recorrer. Aí tu vai me dizer, mas isso é decisão dos tribunais superiores, a gente não tem muito o que fazer. Pois chega um ponto que há um limite do processo, isso é fato.
né? Mas o que é interessante a gente pensar e por que essa tua provocação é boa, né? Primeiro, a decisão ela tem que ser fundamentada, né? Então ela tem que ser pensada. Mas é claro, e eu vou te dizer assim como alguém que já trabalhou do outro lado do balcão, né? Que já assessorei magistrado por muito tempo. E via de regra, e vou dizer isso, estão gravando, mas enfim, tudo bem, ninguém vai... Mas assim, via de regra a gente já pega o processo, e a Karine talvez vai me entender um pouco, e a gente já mais ou menos sabe como a gente vai decidir, né? Eu não era o juiz que assinava, enfim, mas eu te digo assim pelos meus inquéritos também. Então, quando eu recebia um APF, eu já sabia como eu ia decidir. Eu já sabia como eu ia conduzir a minha decisão. E tem sim o subjetivismo, né? Tem sim, muito bom, foi a Yara, né? Já falo sobre isso. Tem sim um subjetivismo muito grande e tem mais, tem toda uma questão que é uma das grandes discussões também em relação ao judiciário, que por que determinada Câmara decide no tribunal assim e determinado decide assado? Né? E aí começa aquela função, tomara que caia na Câmara tal, para que ele decida assim. Perfeito. Teve um caso que a advogada falou, tomara que pegue o juiz tal. Isso. Tem essa linha. Então, e aí a pessoa, o cliente, né, o constituinte que está lá entregando a vida para ele, mas como assim? Tomara que caia na verdade da pessoa tal, então, né, depende da hora do almoço dele, do que ele pensa, enfim. Mas qual é a grande lance, né, gente? A gente tem que ter esse... Senão a gente desiste do direito, né? Então, senão a gente rasga tudo, manda todos os livros, tudo longe. O grande lance, primeiro, é a gente entender o que é uma decisão bem fundamentada e bem pensada, ou seja, ele não poderia simplesmente dizer assim, olha, o caminhoneiro é considerado um vulnerável sem elementos de convicção. Então, o que ele tem ali? Ele tem toda uma formulação probatória que já vem dentro do processo que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga porque a gente está diante da decisão apenas. Então, acredita-se que tem todo um elemento probatório ali, e isso é bastante importante. E por isso, e digo, como eu disse, estou dando um spoiler de uma discussão imensa, tem livros e mais livros falando sobre isso. Mas por isso que é importante, primeiro, a gente conhecer as teorias e, segundo, saber como elas são aplicadas no Brasil. Porque, por exemplo, a gente tem teorias que, como o Alexandre disse muito bem, prof, mas essa me parece nessa decisão muito bem aplicada, bonitinha, ficou justa, parece justa, né? A palavra justiça é tão difícil dentro da estrutura do próprio judiciário, até porque ela é amplificada. Mas nem sempre é assim, né? Porque a gente precisa de uma fundamentação, a gente precisa entender o porquê disso. E aí, o que se fez para tentar frear isso? Né? Como é que a gente freia isso? A gente teve movimentos no sentido, primeiro, do estabelecimento da questão das súmulas vinculantes, né? Então, foi um dos primeiros movimentos que a gente vai ter na reforma, então, do Poder Judiciário, tentando solidificar algumas decisões para que não fique se decidindo cada hora de acordo com, né, cada cabeça uma sentença. Se teve a questão da repercussão geral, para reorganizar isso em relação aos tribunais superiores. Então, teve uma série de medidas dessa reorganização pós-2004, né, que fez com que a gente repensasse o judiciário. Se o judiciário ainda é a solução, não. A gente tem muito ainda para rever, e mais, a gente tem muitas teorias que são implementadas, não estou dizendo essa em especial, porque acho que a teoria do diálogo das fontes ela é algo que veio para ficar e veio para fomentar, não só no direito civil, mas para fomentar essa ideia de coerência do sistema, né? Mas a gente tem muitas teorias que são mal aplicadas. E aí vocês vão ter 1000 exemplos aí na vida, né? Então, por exemplo, teorias até, questões vinculadas até à própria questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês vão ver que agora, até então, a prof diz, o princípio da dignidade da pessoa humana é muito bonito, mas também existe o princípio da dignidade da pessoa humana aplicado para tudo, né? Aplicado, vocês vão ver uma série de julgados, isso vocês vão ver um pouco nos trabalhos que vocês vão trazer, que vão utilizar o princípio da dignidade da pessoa humana sem fundamentação nenhuma.
Então, esse é o grande cuidado, né? Mas é ótimo já começar a borbulhar isso em vocês. É uma questão de interpretação, né? Se é que a gente interprete da forma correta, né? Exato. 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 Só para abrir um parêntese também aqui, não sei se, não acho que não é assunto da aula, mas eu estava olhando ali aquele Instituto da Reeleição dos Cargos Executivos, ele foi colocado na Constituição por uma emenda constitucional, né? A minha preocupação também é que, de repente, por uma outra emenda, a gente consiga fazer com que ele seja ad eternum, né? Que nem acontece nos países aí mais autoritários, né? Digamos, a Rússia ou a Venezuela, que o cara vai bota uma outra emenda dizendo que ele pode se eleger mais de 5, 6 mandatos na sequência. Pois é. E aí, como é que fica esse poder da emenda constitucional? Isso aí é uma conversa. Não, é uma conversa para quando vocês trabalharem, provavelmente vocês vão trabalhar isso, que é a questão das cláusulas pétreas. Talvez já estejam trabalhando isso lá com o prof de constitucional, de direito constitucional. E aí vocês vão entender um pouco de como quais são as formas e os mecanismos de reforma da Constituição, tá? Isso é uma longa conversa, enfim, está lá no artigo 60 da Constituição e lá vai pedrada, né, que nem diz. Então, são discussões pontuais até em relação à forma e ao conteúdo do modo que é o que a gente chama de poder constituinte derivado, né? Então, vocês vão trabalhar com isso e vão entender quais são os limites constitucionais que a gente tem ao próprio poder de reforma. Ou seja, como a gente cria, né, o que a gente chama de poder constituinte originário, como a gente cria dentro do poder constituinte derivado, né, e como é que isso vai funcionar dentro da estrutura. Não vou entrar nessa seara, porque não é tema. Sim, mas é que eu volto no exemplo da interpretação de quem criou e quem julgou e levou adiante a emenda, né? Porque não tem... que aí a emenda é função do legislativo. Sim, mas exato. Não é a mesma... Não teve nenhum freio ali também gente, isso aqui é inconstitucional, que está indo contra uma cláusula pétrea da Constituição. Sim. Em termos dos freios dentro do próprio processo legislativo, sim. Então foi pela interpretação. Sem dúvida. Só para esclarecer que são coisas... Sim. Eu disse assim, a interpretação de quem está de quem está formulando, quem está... É isso que me incomoda um pouco, assim, desse poder que fica entre linhas, assim, né? Não é claro, não é... Né? O cara está julgando conforme a lei. Bom, paciência, né? Mas para isso a gente tem a tripartição dos poderes, né? Os freios e os contrapesos. Mas eu acho que também depende dos interesses de quem está julgando, as partes interessadas no momento, né? Deixa eu ouvir o Everton, por favor. Obrigado. Imagina. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Eu ia fazer um comentário, não sei nem se é o caso também de a gente puxar para esse lado. A gente está falando em discutir a questão das teorias, das doutrinas, né? Mas eu ia falar a respeito da decisão. Embora o colega colocou agora que acha justo, eu acho que ela tem um vício aí já na própria decisão, né? Se a gente pensar o Código do Consumidor, da maneira como ele foi idealizado, ele pensou onde o originário do bem ou do serviço teria condições de melhorar a qualidade desse produto ou serviço a partir de uma exigência de que ele seria responsabilizado pelo dano que aquele bem ou serviço, aquele produto ou serviço causasse ao consumidor. E isso é uma baita de uma ideia, porque eu, como fabricante, sei lá, de uma lavadora de roupas, se isso começar a trazer dano para o meu consumidor, eu vou melhorar meus processos internos, vou adequar a qualidade dos meus insumos, enfim, para que eu evite esses problemas, né? Da mesma forma como um prestador de serviço. Se eu sou o originário, primeiro, né, eu vou melhorar também meus processos para que eu preste um bom serviço ao consumidor final. Nesse caso em específico, eu até me dei o trabalho, enquanto a gente estava na aula aqui, eu fui lá, pesquisei o CNPJ da Esponqueado,
e eu vi que esse CNPJ é uma revenda de veículos usados. Ou seja, esse veículo já circulou pelo mercado. Ele já teve outros consumidores que são também, talvez, corresponsáveis pelo dano que esse veículo tenha sofrido posteriormente. Então, a gente tentar entender isso como uma justiça, responsabilizar esse esponqueado que buscava lucro, em detrimento do motorista que também buscava lucro, comprou um veículo. Eu não sei se isso é exatamente justo, se não tem um vício no meio disso, né? Porque, vejamos, quem repassou esse veículo para esponqueado, talvez soubesse daquele dano. E o fez justamente porque havia o dano. E ele também buscou lucro quanto a isso. Então, se a gente fosse, então, no sentido de justiça, talvez a esponqueado tivesse que ir lá reverter, e daí ela não teria o mesmo direito. Porque ela, como fornecedor, já não se aplica, como comprador de uma pessoa física, já não se aplica o direito do consumidor. Então, será que é justo? Será que não tem um vício no meio disso? Será que não se deturpou o que o Código do Consumidor previu? Meu Deus, nós vamos voltar lá no nascimento da coisa. Assim como tem a logística reversa, tem a justiça reversa, vai voltando até achar o quadro original. Mas na verdade ele pode fazer isso. Nada impede que ele faça isso. A grande questão ele pode buscar, ele pode regressar, né, em relação à questão obrigacional aí que surgiu em relação a esse pagamento. Não há problema nenhum. A questão aí seria que a decisão... Justamente, seria inadmissível. Aí não teria as mesmas benesses do Código do Consumidor. É isso que eu estou falando a respeito do vício, entendeu? Talvez. Depende, mas o que eu quero dizer é que o reconhecimento em relação àquela relação jurídica que está ali, entende? A relação jurídica que está posta é aquela ali. Agora, como ele vai trazer isso nas relações posteriores dele, é uma outra conversa. Mas eu entendo o que tu traz, né? Tu diz, olha, talvez ele não tenha o mesmo reconhecimento, com certeza não, né? Com certeza não vai ter, com certeza a relação que ele vai ter com o proprietário anterior vai ser uma relação civil, uma relação... E indo um pouquinho adiante ainda, se nós formos falar a respeito da questão, eu sou um crítico do excesso de regulação, não é bem o caso, mas isso acaba se tornando uma regulação de mercado. O que ocorreu a partir de agora, o que ocorrerá a partir de agora, ou que o mercado absorve, que é esponqueado agora, sabendo que ela está sujeita a esse tipo de situação, ela valorará menos os veículos que ela comprar e cobrará mais os veículos que ela vender, porque ela está sujeita ao risco de ter que indenizar uma situação dessa. Ou seja, aquilo que no primeiro momento parece justo e parece adequado para o consumidor, se reverte em custos, no final das contas. Pode, sem dúvida. E o direito sempre vai ter reflexos políticos, reflexos econômicos, sem dúvida nenhuma. Pelo contrário, isso é decorrência lógica da estrutura jurídica. Não tem, digamos assim, isso, é exatamente isso. Mas a questão e talvez esse seja a grande angústia de vocês, e não é uma angústia só de vocês, né? Talvez seja a grande angústia do jurista. A gente sempre tenta pensar na decisão no sentido da justiça. Isso foi justo, né? O Alexandre diz, lá ficou bonitinho, aplicou, tá bem, tá certo. E, na verdade, o direito não serve para fazer justiça. Desculpem dizer isso, mas acaba com tudo. Pelo contrário, primeiro que o nosso conceito de justiça ele não é nem único, né? Então, a gente não pode pensar na decisão do ponto de vista em que pese nas petições, e tem muitos escritórios que vocês vão ir, que vai dizer, pede-se justiça, que seja justiça, que se faça justiça. Não vai se fazer justiça, gente, esqueça. O que vai se fazer? Vai se fazer a aplicação. O que vocês têm que pedir? A aplicação do bom direito, ou seja, a aplicação de uma que se gere uma decisão fundamentada. Ponto. É isso, né? Porque assim, repercussão econômica política sempre vai acontecendo, né? A tua visão de mercado é uma visão de advogado societário.
Empresarial excelente, é isso aí, né? E é o que tu vai orientar o teu cliente, não é isso? Tu vai olhar para ele e vai dizer para ele, olha, cara, depois dessa decisão aqui, vão vir uma série de outras, então, assim, aumenta o teu preço, entendeu? Então, assim, né, te reorganiza, porque não tem o que fazer. É a mesma coisa em relação à carga tributária, né? A gente sabe que quando a gente consegue ganhar uma ação XYZ em relação a um determinado tributo, a gente já diz para o cara, ó, te ajeita aqui, porque vai dar, entendeu? O juiz está seguindo nessa linha, vai acontecer. Só que essa visão que a gente tem que ter, primeiro, possibilidade de acionar, ele tem, não há problema nenhum. Se ele vai fazer, acho muito difícil. Mas, assim, possibilidade de acionar, ok, sem problema nenhum. Mas comecem já agora, né, a pensar de maneira a talvez trazer um pouco mais de racionalidade para o direito, né? Às vezes a gente fica muito apaixonado por teorias ou apaixonado por... Não, racionalidade. Há possibilidade de aplicação? Sim. Há uma coerência do sistema? Né? Então, esse é o grande mote da coisa. A gente tem que aprender a entender as teorias para a gente aprender a aplicação delas. Em que ponto elas vão. Mas muito bem pensado, Everton, sensacional, é isso aí. Já tá, entendeu? A tua cabeça já foi adiante pensando aqui, olha, bom, qual é a repercussão financeira que a gente vai ter aqui? Como é que a gente vai entender essa decisão dentro da estrutura empresarial? Excelente. Mas esqueçam isso de justiça, gente. Esqueçam, porque assim, ó, não é isso. Não é esse o grande ponto. Infelizmente, né? A gente tem que tentar entender de maneira fundamentada o que a gente está fazendo, né? É loucura, né? Loucura total. Muito bom. Quem mais? Fala da questão da obrigação de quem adquiriu não exime a responsabilidade atual, digamos assim. Custos de vender até no pós. Sem dúvida. Vamos adiante? Podemos? Então tá. Gente, qual é a tarefinha aqui que é legal de fazer, tá? Uma tarefa não vale ponto, não vale nada, mas experimentem, tá? Entrem lá no STF, eu vou até mostrar aqui que eu tinha aberto a telinha enquanto a gente estava conversando um pouquinho. Entrem lá no STF, deixa eu só botar no certo aqui, pesquisa, conseguem enxergar, né? Coloquem lá, teoria dos diálogos das fontes, até posso copiar o linkzinho aqui só vou voltar, jurisprudência search. Por que eu digo isso, tá? Eu digo isso porque é super importante a gente começar a pesquisar, tá? Comecem a pesquisar, especialmente jurisprudência dos tribunais superiores, para vocês começarem a olhar para isso. E aí vocês podem botar lá, ó, teoria ou diálogo das fontes, só. Diálogo. Problema nenhum, pesquisa amplificada. Escolham, né, um aresto, algo que seja importante, que vocês gostem da temática, enfim. Olha lá a referência da professora Cláudia Lima Marques aqui, ó. Viram? Tá? E leiam, escolham um, não precisam ler 2, 3, 4, sei que também não tem tempo para isso, né? Mas escolham, façam a leitura e tentem entender quais são os fundamentos, como é que foi pensado. Eu fazia muito isso, na época ainda de estudante, e depois mais adiante em outras disciplinas. Mas o que é importante? Tentar entender quais são os argumentos. Fulano argumentou nesse sentido. Anota, escreve. Mas eu vou entregar? Não vão entregar, mas leiam, anotem. Tentem entender quais são os fundamentos da parte autora, quais foram os fundamentos da parte ré, né? Do recorrente ou do recorrido dentro dos recursos que foram trabalhados aqui. Então, busquem, né? Tentem entender qualquer um deles, ó, tem uma questão de transporte aéreo aqui, por exemplo. Então, utilizem isso para vocês tentarem entender a aplicação do princípio, tá?
Então, isso é bem bacana da gente fixar, na verdade, a matéria, né, e conseguir entender um pouquinho mais de como isso acontece, né, de como isso se sedimenta dentro da jurisprudência, né. Aqui toda uma questão relacionada à questão da aplicação de um tratado internacional internalizado pelo direito brasileiro, por exemplo, em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código de Defesa do Consumidor, e a questão da fixação dos limites no caso de extravio de bagagem. Uma coisa super simples, né, super da vida, que já aconteceu com muita gente, como é que isso foi pensado, né? Então, tá aí um exemplo que vocês podem buscar e dar uma olhada. E, isso aqui tem repercussão geral, que eu falava há pouco, ou seja, foi um tema tão discutido que se criou lá, né, algo que já sedimenta o entendimento do tribunal. Então, é uma forma da gente já ir olhando e se acostumando com essas palavras. Prof, onde é que a gente vê isso depois? Repercussão geral, meu Deus, acordam, vocês vão ver isso com todo o vagar do mundo em processo, mas é importante a gente já começar, tá bem? Essa questão da repercussão geral também meio que responde um pouco também ao questionamento do Alexandre, né, dessa questão no momento que já há repercussão geral, né, isso vai trazer mais segurança jurídica também, né, então já é um alento. É um baita alento, na verdade, assim, desde a época das próprias súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, ainda antes da ideia de repercussão geral, elas vieram num sentido, elas foram degladiadas, elas foram, aliás, tidas como a salvação do momento. Olha isso. Eu não quero entrar nesse assunto, senão nós vamos nisso até às 10 da noite, mas por isso que eu tô assim, mas vamos lá. Elas foram a sensação do momento, porque todo mundo pensou assim, vai se estabelecer súmulas vinculantes e isso vai ser um freio no judiciário. A academia pensou assim. Por quê? Porque se estabelece entendimentos e esses entendimentos eles passam a ter vigência, né, sobre todas as esferas dos poderes. Então passam a ter vigência sobre o executivo, sobre o legislativo, sobre o judiciário, né, sobre todas as esferas dos poderes, aí, União, Estados, né. O que acabou acontecendo? Com o tempo, se começou a entender exatamente a angústia do Alexandre, que foi muito bem, já disse isso. Poxa, mas só um pouquinho, está na mão do judiciário, ou seja, está na mão de um juiz, né, que a gente chama de solipsismo, está na mão de um juiz decidir sobre algo que é quase legislar, porque hoje a súmula vinculante é quase uma lei, aspas, né, tem força de lei. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, só um pouquinho, tá errado, né? Eu não posso jogar na mão de um poder que não é feito para isso, em tese. E aí a gente começou a bater nisso, né? A academia começou a bater nisso. Por quê? Porque começa a se gerar um engessamento dessa flexibilidade da ideia de freios e contrapesos entre os poderes. Então, são discussões muito importantes, né, de serem pensadas e de serem estruturadas. Só que, ao mesmo tempo, é um alento, porque é uma forma da gente organizar um pouco a coisa, né, não ficar tão no subjetivismo. Foram as formas que foram sendo encontradas para isso, e por isso a repercussão geral tem esse sentido. Só que tem dois lados, né, tem dois lados da moeda. De um lado tem a questão de se solidificar entendimentos, e do outro lado tem a questão da gente começar a superdimensionar isso. Então, é bastante complexo, assim, é algo que merece uma discussão bem longa. E dentro disso tudo, gente, uma das questões mais importantes, talvez, na minha opinião, é que a gente tem pouquíssimos mecanismos efetivamente democráticos do ponto de vista de participação. Ou seja, a gente tem pouquíssimos mecanismos onde efetivamente a sociedade participa, e talvez essa seja a angústia também, da formação desses processos. Seja processo legislativo, seja etc. Né? Então, a gente tem pouquíssimos instrumentos de democracia participativa efetiva para repensar isso. Isso talvez seja um ponto a ser pensado.
né? Que, aliás, sequer tem sido discutido nos últimos tempos. Então, é bastante, digamos assim, a gente tem muitas arestas ainda do ponto de vista da nossa jurisdição para pensar. Professora, assim, eu vou me repetir, né? A gente vai ficando velho, vai sendo repetitivo, mas na aula do semestre passado, eu comentei, né, que o Instituto do Voto Secreto não poderia existir no Brasil. O voto tinha que ser aberto e divulgado. Quem fosse votar teria que ir lá no cartório e registrar lá, eu votei no fulano por isso, 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 está aqui, ó. Está registrado porque eu assumo a responsabilidade. Eu me lembro que tu disse isso. O eleitor tem que assumir a responsabilidade em quem ele votou, né? Então, a gente tem uma cultura no Brasil de delegar o poder desses... o cara lá que decida, ele é bom, ele vai decidir bem, quer dizer, ele é bonitinho, ele fala bem, né? Isso mesmo. E aí vai nessa questão aí do brasileiro, acho que essa questão aí devia ser... bom, aí vai entrar uma discussão lúdica, né? Porque esse tema deveria estar lá no primeiro grau, né? De como funcionam os poderes, qual a importância do voto, né? Isso tinha que estar lá atrás, lá, né? Concordo plenamente. Não chegar no ponto de a gente não lembrar, eu votei na última eleição para que deputado estadual, para que deputado federal, para que senador. Não, e eu nem falo só de voto, né? Eu aqui falando de outros tantos mecanismos, né? Então, a própria proposição de ações constitucionais como ação popular, né? A amplitude que a gente tem, por exemplo, em relação à ação popular, e que poderia ser maior, a própria questão da lei de iniciativa popular. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, são mecanismos difíceis de acesso, né? E que têm limitações de acesso. Então, por que isso, né? É esse o grande ponto. A gente fala tanto em democracia, mas a gente segue, e é bem como tu disseste, a gente segue jogando para a torcida, né? Jogando para o outro resolver. Mas é meu representante, mas eu não gosto, mas é meu representante, enfim. Então a gente pouco se envolve nisso. E o direito às vezes nos engessa, às vezes nos tira esses mecanismos, né? De que a gente efetivamente participe disso. E a própria questão do amicus curiae, né? Então, a gente teve uma série de ações em que aspas, a intervenção, né, no sentido lato aqui jurídico do amicus curiae, que aconteceu, e experimentem ver, os colegas que vão trabalhar com aborto aí, o spoiler, né, experimentem ver, acho que foi alguma turma que eu trouxe alguém que foi meu aluno aí, que eu trouxe a questão da Débora Diniz. Sim. Lembram disso? Foi na nossa turma. Então, tentem pensar, né, o quanto a influência do amicus curiae também faz parte desse sistema de democratização. E não estou falando só dela, que seja, né, na estrutura que for. Então, isso é importante. Esses mecanismos são importantes dentro da estrutura do processo, porque, ao fim e ao cabo, o ordenamento jurídico é quem faz a roda girar, né? Outro dia, a gente foi numa palestra aqui na IMED, até aqui pertinho de casa, e aí uma aluna disse algo muito semelhante ao que o Everton trouxe, né? E ela, falando das profissões jurídicas, era uma conversa mais informal, assim, e ela disse, porque eu me sinto tão responsável como estudante de direito, aquilo me chamou a atenção, assim, desculpa dividir com vocês, mas me chamou muito, muito atenção, positivamente, porque ela disse assim, eu ingressei na faculdade de Direito e eu me sinto tão responsável pela vida das pessoas, e eu ouvi aquilo e disse, meu Deus, que bom, sabe? Porque a sensação que ela tinha, e claro, em poucas palavras, mas ela disse assim, eu me sinto responsável pela vida porque eu posso fazer a diferença ou não, né? Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que o curso de Direito, a fazer o curso de Direito, faz com que ela enxergue que o direito modifica relações sociais. Isso quer dizer, modifica relações sociais, modifica relações econômicas, para o bem ou para o mal, né? Para o bom ou para o ruim, né? Não usando o bem e mal aqui.
mas modifica relações políticas. Então, a gente tem que saber entender como isso acontece e quais são... E ao fim e ao cabo, como tu trouxe, né? É toda uma questão de jogo de poder. Mas me chamou muita atenção, assim, ela dizendo, eu disse, olha, que bom que os nossos estudantes de direito ainda pensam assim. Difícil. Tá bem. Gente, 15 para... Eu tenho matéria para dar, mas não que eu não gosto de discussão, adoro. Meu Deus. E agora eu já não sei se começa, se termina, se... Jesus Cristo. Vamos ver. Começam? Então, ou querem recomeçar na aula que vem e aí engatamos? Por mim, começa. Estou por vocês. E que acha? Faço que nem a novela, dá as cenas dos próximos capítulos. Dá spoiler só? Uhum. Puxa vida. Tá. Pode começar, professor. É? Tá. A sua aula é tão boa que a gente vai indo e nem sente. A Maluca vai falando, entendeu? Ai, meninas do céu, meninos e meninas. Gente, então... na verdade, a discussão faz com que a gente aumente, né, a nossa amplitude de conhecimento e visão do todo. Não, mas não tem problema nenhum, eu acho ótimo. Eu adoro uma discussão, se eu me pego, né? Quem já foi meu aluno sabe, o problema é que se eu deixo ir, vai longe, né? E aí, às vezes, eu tenho medo de estarmos tratando de coisas que daqui a pouco não estamos todos preparados para estarmos tratando disso. Sabe? É essa a minha preocupação. Não por falta de conhecimento, não é isso. É por seguir o caminho dentro da estrutura do direito. É isso, tá? Então, é importante que a gente discuta, mas eu acabo não querendo interferir, por exemplo, na estrutura do processo, né? Porque vocês têm que enxergar o que é processo, vocês têm que, né, sedimentar algumas coisas para que a gente possa efetivamente ter uma discussão mais profunda sobre isso. Não que a gente não possa suscitar, como foi suscitado, sem problema nenhum, pelo contrário. Tá? O que eu vou fazer, gente, então? Eu vou dar um spoilerzinho, aproveitando o que a gente está falando, tá? A gente falou um pouquinho sobre... E esse é o grande ponto que a gente vai começar na aula que vem. A gente vai começar a falar sobre os direitos da personalidade. E para a gente iniciar falando disso, a gente vai começar a falar sobre alguns conceitos, né? A gente vai trazer alguns pontos que são bem importantes. A gente vai começar a falar sobre personalidade jurídica, a gente vai começar a entender o conceito de pessoa, de capacidade, de ordem civil. Então, são conceitos bem iniciais, mas a gente aos poucos vai avançando para a gente entender como isso se sedimenta dentro da ordem jurídica, né? E quem são as pessoas capazes e quem são as pessoas incapazes. Mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês e vou aproveitar para trazer um pré-aula aqui, tá? E isso vai ser bastante importante, olha só, tá? A gente tinha, quando a gente falava em capacidade, e por isso que eu vou dizer que é um spoiler, porque depois a gente vai trabalhar isso com mais devagar. A gente tinha uma grande questão em relação às pessoas com deficiência, tá? Dentro do paradigma da ideia de capacidade, essas pessoas eram tidas como absolutamente incapazes. Isso era uma definição, uma forma com que o Código Civil fez de proteger, aspas, essas pessoas. Então, o que se dizia lá, né? Como é que se trabalhava essa ideia? Se entendia, e isso foi antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas se entendia que a pessoa com deficiência, ela não poderia ser capaz de direitos e deveres na vida civil. Olha isso, gente. O que dizia isso em termos práticos, né? Se dizia assim, olha, o indivíduo que tem uma deficiência, ele não consegue ter a plena capacidade, ou ao menos a capacidade de viver em sociedade. Olha a loucura, tá?
eles diziam assim, olha, ele precisa estar amparado por alguém, ele precisa estar representado por alguém. E por isso ele era tido como absolutamente incapaz. E isso acabava desimportando até mesmo o nível de deficiência, né, o grau de deficiência dessa pessoa. E isso era tão interessante porque, e esse questionamento é tão bacana de ser pensado pelo seguinte, o paradigma do nosso código, e por isso que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente vem falando nas últimas 2 aulas, mas o paradigma do nosso Código Civil, ao dizer isso, era um paradigma muito voltado a uma preocupação com a questão patrimonial. Porque o que eles pensavam? Olha, o indivíduo com deficiência, ele é um indivíduo mais vulnerável, né? Ele é um indivíduo que daqui a pouco ele deve estar mais protegido pela lei. E por isso, né, ele deve ser considerado um absolutamente incapaz para que outra pessoa que tenha capacidade plena de direitos e deveres na ordem civil, possa organizar a vida dele. Olha que loucura, né? E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Gente, que loucura, mas e se a pessoa efetivamente tem, né, todas as suas capacidades, ou ela consegue exprimir sua vontade, ou ela consegue efetivamente trazer isso de maneira mais sedimentada, por que isso, né? Por que se pensar, né, desta forma? E aí entra, e eu vou dar um spoilerzinho para vocês, e esse vai ser o nosso pré-aula, que eu vou passar um textinho para vocês ali, mas entra uma grande questão. Será que a Constituição Federal, quando fala que todos devem ser, né, iguais perante a lei, ela não está querendo dizer que o mote, que a direção que nós devemos seguir é tentar igualar as pessoas e por isso igualdade substancial, ainda que isso exija alguma reorganização desse desequilíbrio, como vimos lá no CVC, como vimos lá em relação ao consumidor? Ou será que simplesmente pela norma isso não precisa ser pensado? Isso é tão interessante, gente, porque isso foi o que fez com que o Estatuto da Pessoa com Deficiência viesse a regulamentar isso de modo diverso, né? E viesse a efetivamente alterar o Código Civil em 2015 e trabalhar com a questão da afetação à capacidade civil da pessoa com deficiência, não para todos os atos da vida, não para todos os atos da vida civil. E esse é o grande spoiler que a gente vai dar, porque é justamente nesse ponto, e talvez seja o ponto mais importante que vocês vão precisar trabalhar, e depois vocês vão entender o que é capacidade, que a gente vai começar do beabá todo, mas eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Eu quero que vocês busquem, nem que seja na internet, no celular, deitado na cama, às vezes a gente faz isso, que achou um assunto interessante, mas pesquisem sobre isso. De como o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio alterar a forma como se enxerga a capacidade civil das pessoas com deficiência. Esse é o grande ponto, tá? Experimentem olhar para isso, porque daí vocês vão entender um pouco mais do que a gente fala de constitucionalização e de aplicação do princípio da igualdade. Então, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio a influenciar e efetivamente alterar texto, tá, do Código Civil Brasileiro, de 2002. Tá? E aí a gente começa a se surpreender, porque, spoiler, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é de 2015. Nosso novo Código Civil é de 2002. Então, há quanto tempo a gente veio tratando, né, da capacidade civil da pessoa com deficiência? Não talvez de uma forma a igualar, a reconhecer direitos, mas talvez na intenção de uma proteção patrimonial, especialmente, né, por uma preocupação patrimonial que é da origem do Código Civil lá de 16, ou seja, é da origem do direito privado, a preocupação com a patrimonialização,
e o quanto a gente vem num movimento, olha a palavra, essa é importante, que vai aparecer depois bastante na aula que vem. O quanto a gente vem num movimento pós-Constituição de 88, Karine, de repersonalização. O movimento de repersonalização do direito privado. Então, gravem esses dois elementos e pesquisem sobre isso, porque esse vai ser um dos motes da aula que vem. Claro, a gente vai ver, né, regras jurídicas, mas essa é uma das grandes discussões que a gente vai ter na aula que vem. Tá bem? O que eu vou fazer? Tá? Vou colocar para vocês, então, não sei se é um texto ou um videozinho. Tem um vídeo muito bom sobre isso, que é até de uma palestra do Gustavo Tepedino, que eu gostei muito. Esses dias estava vendo de novo. E daí eu vou disponibilizar para vocês falando um pouquinho sobre isso. É uma palestra que ele deu na USP. E foi muito, muito bacana, assim, muito energizante, acho que essa é a palavra. Talvez traga algumas provocações que a gente precisa. Tá bem? Vou colocar lá e daí a gente recomeça na aula seguinte. Tá certo? Então tá, coloco sim, cara. Pode deixar. Tá bem? Daí recomeçamos na aula que vem, viu, Pamela? Tudo devagarinho. Isso aí. Tá bom? Ficamos com 2 tarefas, então, viu? A prof deu 2 tarefas. Gente, não vale ponto, não vale nada. Vale o estudo, vale a pesquisa, vale o quanto a gente aprende, o quanto a gente busca, tá? Então, né, não se prendam a isso, porque às vezes a gente se prende muito, não vale ponto, vai dar ponto e tal. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente fixe algumas coisas.